a gente teve uma conversa com os outros núcleos da faculdade, com o DA, com a Atlética, com a ACES, para entender as demandas dele, o que ainda está faltando em relação ao novo prédio. Com o diretório acadêmico, a gente conversou, eles falaram sobre o espaço pequeno que foi dado para eles, assim, até no planejamento já estava um espaço pequeno e que ainda não foi, eles não se sentiram representados, apesar de ser o órgão máximo de representação discente. Como que está essa questão da conversa com o DA? Olha só, quando a gente projetou esse prédio, quando a gente começou a estudar prédio, existia uma comissão muito composta até por professores mais da área técnica, né, da área tecnológica, dos laboratórios, porque no restante é mais sala de aula, grupos de pesquisa, né, todas as outras demandas, mas enfim, a gente tinha uma comissão muito composta pelos professores da área mais tecnológica. E essa comissão, ela discutiu muito com a equipe dos arquitetos. E depois que estava tudo pronto, nós tivemos uma reunião de congregação, na qual os estudantes estavam presentes. Então, assim, não foi essa gestão que está agora, essa é uma reclamação deles, mas não foi essa gestão que está agora que participou da reunião de congregação. Mas havia lá os representantes discentes que naquele momento não apresentaram nenhuma solicitação, nenhuma sugestão, nada. Entendemos que assim, é uma realidade muito diferente do que o DA tinha, porque o IDEA tinha uma certa liberdade até porque ficava fora da própria faculdade mesmo, né? A gente tinha aquele prédio central ali, tínhamos as 3 salas de aula de frente que também tinha um portão e tinha aquela outra entrada onde tinha o Xerox da Educação, o DA, o Infocentro e uma outra salinha que a gente tinha que o curto-circuito do Eduardo Leão ocupava, né? E aí havia uma certa liberdade, uma certa independência do DA. Agora não tinha mais. Quem ficou com essa independência foi a Acesso, porque a Acesso eles costumam trabalhar final de semana, então isso era sempre uma coisa que foi demandada, então por isso que a Acesso passou a ter aquela entrada mais independente, em função das atividades de final de semana. Eu participei de uma comissão quando a atual gestão do DA solicitou, quando veio aqui, viu o prédio e sentiu que não se sentiu contemplado, eu, o Márcio Guerra e o Bedendo, um professor de cada departamento, fizemos parte de uma comissão. Estivemos aqui, eu ainda era vice-diretora na época, estivemos aqui, revimos os espaços e assim, o que era solicitado pelo DA era uma sala de aula. E aí a gente não podia ceder uma sala de aula que é necessária, né, para o funcionamento dos cursos como um todo, para que o DA pudesse ocupar. Fizemos até um documento dizendo que em termos de cabeamento, de energia, isso era uma coisa que a gente entendia, que ela era positiva nessa sala, mais do que eles tinham na estrutura lá de baixo, e que, assim como os outros núcleos da faculdade, sempre era possível, em momentos de maior necessidade, a solicitação de espaços. Acesso, por exemplo, mesmo tendo o espaço que ela tem, quando ela demanda algum tipo de reunião, algum tipo de seleção que normalmente eles fazem, reserva as salas e faz as atividades. Então, o DA também tem essa possibilidade. Reuniões que precisam de um número maior de pessoas, isso aí é possível. Mas até, depois eu queria que o Nilson complementasse isso que eu vou falar agora também, porque assim, independente disso, a gente tem um projeto e a gente quer executar ainda nesse semestre, ainda no final de junho, uma reunião de congregação na qual a gente vai discutir a questão da ocupação do espaço físico. Não só pelas demandas que vocês apresentaram de alunos, mas pelas demandas como um todo. Por quê? Nós mudamos para cá e algumas coisas
foram sendo ocupadas, mas sem algo que fosse discutido e deliberado nem pelo Conselho de Unidade, que a congregação é o órgão máximo, onde participam, né, todos os professores, representantes de alunos e funcionários, mas nem o Conselho de Unidade, que normalmente é o que lida com as questões mais do dia a dia. A congregação necessariamente não se reúne todo mês. Podemos até implementar uma reunião mensal, mas quem se reúne todo mês é o Conselho de Unidade, que tem os chefes de departamento, portanto tem um representante dos departamentos, né? E tem alunos, os coordenadores, funcionários. E aí a gente quer levar então para a congregação essas discussões, porque alguns espaços também estão ocupados, mas não ainda com uma discussão mais ampla da própria faculdade. Meio que como uma réplica do que estava lá embaixo, sobe, só que a gente tem uma realidade diferente agora. Então isso tudo a gente quer democraticamente discutir essas questões. E aí vai ter espaço para se pensar esses núcleos, né, de estudantes, no caso aí, para a gente pensar a ocupação. Agora, de fato, uma ocupação definitiva, por exemplo, às vezes é mais complicada, até porque você não tem um uso frequente. Vamos pensar vocês, o exemplo de vocês. Como é que é a ocupação do espaço do PET diariamente? Não é aquele fluxo de toda hora, né? Há um fluxo, há um planejamento que vocês fazem, as aulas de vocês, os projetos de vocês. O que eu acho que de repente para o DA foi interessante? Que do jeito deles, e sem interferência, eles também criaram ali como um centro de convivência, né? Algo ali, e foram ocupando e não tiveram, que eu saiba, não foi uma coisa assim combinada com o Jorge, foi feito, não. Eles também foram descobrindo o espaço deles. E o espaço que eu acho que é o ideal. Por quê? Você tem essa área maior aqui, as pessoas podem se reunir um número mais expressivo, e lá em cima é tudo corredorzinho pequeno e sala de aula, né? Mas assim, nada que a gente não possa estar discutindo, a gente vai levar isso para a congregação, para a gente pensar o uso de todos os espaços. Eu acho que você está falando importante. Na verdade, a gente está, de certa forma, ocupando o espaço e ainda aprendendo a lidar com ele. Questões, por exemplo, do ponto de vista dos professores, né? Dos laboratórios, quais são as dificuldades diferentes que nós não tínhamos lá em relação ao que tínhamos lá, quais são as coisas melhores que a gente tem agora. A gente, de certa forma, está aprendendo a ocupar esse espaço, né? Eu acho que essa iniciativa que você repete é bacana, porque na verdade é uma tentativa de pensar isso, Lore. E aí isso é bacana que vocês comecem a pensar, e a gente junto, né, pensar isso. Esse espaço, como ele ainda não está propriamente ocupado, ele está em ocupação, né? Então essas questões começam a aparecer, pode aparecer para vocês, do PET, do DA, do acesso, mas para a gente também tem aparecido questões como o uso dos laboratórios, a dinâmica do prédio é diferente para nós também, né? Então esse primeiro semestre, eu acho que já era previsto que fosse uma espécie de da gente começar a entender melhor a estrutura do prédio. Há uma série de demandas que são muito mais assim de infraestrutura do que propriamente de espaço físico. O espaço físico, a gente pode repensar algumas questões, o DA pode trazer essas questões, outras unidades, vamos dizer assim, né? Podem trazer essas questões, mas a gente também tem sentido isso um pouco também, né? Qual que é a dinâmica desse novo prédio? Onde ficam as chaves, onde ficam, né, o que é do laboratório e tal, o que é do outro laboratório. A gente ainda está precisando meio que pensar nesse sentido, né? Do exemplo do estúdio, que a gente ainda precisa não só equipá-lo, mas como ocupar esse espaço. Eu quero dizer com isso, né, Meg, que eu acho que a gente também está passando por uma questão que vocês estão trazendo também para a gente, que é como ocupar agora melhor esse espaço. Eu acho um ótimo espaço, é só uma questão mesmo de ajustes e de infraestrutura que é necessário para a gente pensar, né?
E aí essas questões que a Meg Lansur falou, que são questões administrativas, né? A licitação pública demorada não é só para a faculdade, é para outras faculdades conjuntamente. O que então atrasa o processo. Cantina, né? Pode aparecer uma empresa que faz a licitação, mas aí ela precisa passar por um processo de uma espécie de varredura legal, né? Jurídica, do que ela pode, se ela pode ou não apresentar a proposta. Isso é demorado, né? A única experiência que eu tenho mais proximamente é quando a gente faz o convênio para o primeiro plano. A gente passa por esse processo todo também. Toda a documentação é demorado, mas é um processo de quê? É uma tentativa legal, jurídica, de dar transparência ao processo também. E aí acaba sendo mais demorado, mas se for esse apenas o motivo da demora, eu acho que é justo, porque é um processo licitatório que é com essa, como você falou, com essa objetividade, né? Acho que o Nilson tocou numa coisa importante. Por exemplo, as dificuldades que a gente mesmo está aprendendo a lidar com nossos espaços. Nós temos hoje em dia uma sala que fica, quando você sobe aqui o primeiro andar, a escada, é a segunda sala à esquerda, que é a sala onde ficam as chaves, por exemplo. E aí nós temos atualmente que ter algum técnico, algum funcionário 24 horas não, mas das 7 às 10h30 para entregar a chave para o professor. Nós temos poucos técnicos. Eu tenho o Josemar, que é da rádio, que fica a manhã inteira, parte da tarde, para entregar a chave. Então, a gente está pensando outras possibilidades, e já estamos levantando questão de preço, tudo, para a gente ter as chaves num lugar onde o professor tenha o acesso àquela chave, ele com o tipo de equipamento que a gente vai usar, para que a gente tenha o funcionário liberado. E esse funcionário que está lá, atualmente está o quê? Pegando data show, computador, indo em sala de aula instalando. Por quê? Os nossos data shows são mais antigos e tem um tipo de cabeamento que o prédio novo pensou em outro tipo de cabeamento. Então a gente está guardando porque são cabos HDMI que são passados para os data shows e nós precisamos de cabos VGA. Então, estamos adquirindo os cabos VGA para que pelo menos durante um tempo a gente consiga funcionar com os data shows. Então, são questões assim que a gente pode achar que são não tão grandes assim, mas que impactam no nosso dia a dia.